Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui a um vídeo que eu gravei anteriormente sobre técnicas de estudo para concurso e para o exame de ordem. Eu vou chamá-lo de parte 2, a importância da revisão. Bom, a revisão, ela é um processo, a revisão dos conteúdos é um processo muito importante de aprendizado, especialmente para fixação dos conteúdos. Então, como eu havia dito no vídeo anterior a este, eu divido o meu método de estudo em três pilares, três grandes frentes, que é o estudo do material, que é a doutrina, a jurisprudência e a lei seca, a revisão e resolução de questões. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo tripé do método que eu utilizo para estudar para concurso, que é a revisão. E como que eu faço revisões na prática e que me ajudam a fixar aí os conteúdos para aprender um determinado tema. Olha, eu utilizo basicamente a elaboração de resumos e mapas mentais para poder fazer consultas breves. Antes de falar como fazer um resumo adequado ou mesmo um mapa mental, eu vou falar sobre a periodicidade dessas revisões. Uma vez estudado um determinado conteúdo, a primeira revisão é importante que ela seja feita dentro de um período de mais ou menos 24 horas. Depois eu costumo revisar, depois da primeira revisão de 24 horas, eu costumo ver aquele conteúdo dentro de uma semana, que eu estudo, como eu já havia dito no áudio passado, eu estudo normalmente uma matéria por semana. Eu faço uma revisão 24 horas depois do conteúdo estudado no dia anterior, em até 24 horas, não necessariamente 24 horas depois. Depois eu vou rever aquele conteúdo no final de semana, normalmente aos domingos ou às vezes aos sábados, quando eu faço a revisão. Uma boa forma para se rever os conteúdos é a elaboração de resumos. Como que eu julgo ser a forma mais adequada de elaboração de um resumo para estudos para concurso, ou mesmo para provas da OAB? Eu preciso de uma fonte, de um material que eu vou extrair as informações. Eu tenho os meus livros de doutrina, que eu gosto bastante, né? Então eu não vou indicar aqui, até porque eu acho que a doutrina é muito subjetiva. Eu farei um áudio posteriormente para falar sobre livros de doutrina que eu gostei, né, e que eu recomendo. Mas nesse momento aqui é importante fixar uma base de material para nós extrairmos as informações. Então, para um concurso da magistratura federal, por exemplo, as questões que serão enfrentadas na primeira fase, na segunda fase, elas dependem do conhecimento de três fontes: a lei seca, código seco, a jurisprudência e a doutrina. Então, para a elaboração do resumo, esses três conteúdos são fundamentais. Extrair informações dessas três fontes é fundamental. Então, nós vamos pegar um tema, apenas a título de exemplo. O federalismo é um tema que é estudado principalmente em direito constitucional. Então, eu preciso saber o que está escrito na Constituição sobre o federalismo, então eu vou na própria Constituição beber nessa fonte. Depois eu vou pegar um livro de doutrina, de direito constitucional,
e ler sobre o federalismo, né? O seu processo de construção histórica, né? As peculiaridades dessa importante forma de Estado, as espécies de federalismo, certo? E aí eu vou anotar, né, essas informações que eu vou normalmente extrair de livros de doutrina, certo? E a segunda fonte será a jurisprudência, né? Normalmente eu consulto os informativos de jurisprudência no site do STJ e do STF, ok? O STJ tem o sistema de informativos e o sistema jurisprudência em teses, que é muito legal. Eles colocam as principais teses e separam por assunto. Por exemplo, direito previdenciário. Lá tem diversas teses de direito previdenciário que os senhores podem consultar. Então, já em posse desse material, a doutrina, a Constituição Federal e a jurisprudência, no caso constitucional, principalmente, nós vamos achar muita coisa legal nos informativos de jurisprudência do STF. Então, olha só, tem o site Dizer Direito também, antes que eu me esqueça, que é muito legal e pode ser consultado, inclusive para aqueles que querem aprofundar mais nos assuntos que estão sendo discutidos ali naquele determinado julgado. É bem interessante, então uma dica é o site Dizer Direito. Então, legal. Em posse de todo esse material, nós vamos estudar, nós vamos ter que ler, né? Então é uma coisa que não tem como fugir, não dá para terceirizar. Nós vamos ter que consultar todo esse material, ler todo esse material e fazer reflexões sobre o que foi estudado, ok? E aí, ao estudarmos, por exemplo, a Constituição, nós vamos tentar identificar o que é mais importante na Constituição, o que é normalmente mais cobrado da Constituição, da forma que ela está escrita, sem nenhum comentário. Também tem as súmulas que são muito importantes dentro do estudo da jurisprudência. Tá? Voltando. Como nós vamos fazer? Nós vamos anotar e rabiscar, riscar, sublinhar, que seja, a lei seca e tentar anotar o mais importante. Mas como nós vamos descobrir o que é mais importante? O que é mais importante para o concurseiro normalmente é o que mais é cobrado na prova. E como você descobre o que vai cair na prova? Resolvendo questões e consultando editais passados. Isso nós vamos falar no próximo áudio, no próximo vídeo, desculpa, de como resolver questões. Mas por enquanto, fica aqui a informação. Ao fazer essa leitura, nós vamos anotar num resumo, ou mesmo riscar, destacar na Constituição o que é mais cobrado. No livro de doutrina, os senhores podem usar uma caneta marca-texto, ou mesmo um lápis ou uma caneta, e sublinhar aquilo que os senhores julgam mais importante. E a mesma coisa será feita na leitura dos informativos. Aí, ao final, em posse de todo esse material, já tendo consultado todo ele, agora os senhores vão passar para o papel, certo? Então, como será feito o resumo? A epígrafe do resumo de um determinado tema, ela tem que versar sobre a ideia central daquele tema que foi estudado. Então, os senhores vão perguntar assim, qual que é o ponto nevrálgico, qual é o ponto mais importante, o ponto principal desse conteúdo que eu estou estudando. Depois, os senhores vão fazer palavras-chave, vão identificar, quase como se fosse a elaboração da ementa de um julgado. Vocês vão identificar quais são as palavras-chave daquele determinado conteúdo. Isso é importante para fazer sinapse depois. E no corpo do texto, no corpo do resumo, os senhores vão identificar os pontos mais importantes que foram destacados ao longo do estudo. E também fazendo remissões a julgados, né, a outras doutrinas que eventualmente
os senhores consultem durante o processo de estudo dos senhores. E aí os senhores vão ter um resumo pronto, ok? Uma vez pronto o resumo, é interessante os senhores fazerem o processo de revisão com ele e, na sequência, tentar explicar o que foi estudado em voz alta. É uma forma interessante também de fixação de conteúdo. Os senhores tentam explicar para si mesmos aquele conteúdo, como se estivessem dando uma aula, por exemplo. O próximo passo, que eu gosto bastante também, é depois de ter feito tudo isso, sentar, né, e escrever à mão, ou mesmo digitar no computador, novamente, tudo aquilo que eu tentei explicar para mim mesmo, né, vou passar para o papel com as minhas próprias palavras. Então eu teria um resumo, onde eu extraí e copiei informações que eu julgo importante das 3 fontes, lei seca, doutrina e jurisprudência, ok? Uma vez elaborado esse resumo, eu vou tentar, após lê-lo, tentar explicar para mim mesmo aquilo que eu resumi e, posteriormente, eu vou tentar passar para o papel aquilo com as minhas próprias palavras. Então, essa é a maneira que eu acho bem interessante para fixar melhor os conteúdos, ou seja, para revisar melhor os conteúdos, para transformar aquelas memórias episódicas em memórias semânticas. Pode ser que seja um processo complexo ou mesmo até demorado, né? Hoje, por exemplo, é possível, os cursinhos fornecem, eu não gosto muito de cursinho, mas os cursinhos fornecem material pronto. Então, PDFs prontos, tem até sites de mapas mentais, onde os senhores compram tudo pronto. Hoje, o acesso ao material é o mais amplo possível. Porém, eu acho que, para o processo de aprendizado, é melhor que vocês mesmos tentem fazer esses resumos, tentem ter esse material para estudo. Eu acho que vale mais a pena. Mas para aqueles que não têm tanto tempo assim para estudar, tem um tempo muito curto, tempo exíguo, tem que fazer outras coisas, trabalha bastante, não tem tanto tempo, às vezes essa saída pode ser uma saída útil para o estudo dos senhores, que é comprar esse material já pronto dos vários cursinhos preparatórios que se tem, certo? Então, se tem aí no mercado um sistema de concorrência. Eu não vou indicar nenhum aqui, até porque eu não faço muito uso desses materiais, então não posso falar. Conheço aqueles que são mais famosos, eu recomendo também uma consulta no Google para saber quais são os melhores, ou mesmo até fazer aulas gratuitas. Mas acho que por hoje é só. Eu expus aqui um pouco de como eu elaboro os meus resumos e a importância deles no processo de fixação de conteúdos através da revisão do estudo do conteúdo que foi analisado durante um determinado lapso de tempo. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.